Aí você tem uma justa causa, Pra quebrar. que é justamente aquilo que o artigo 154 do Código Penal fala, que há a possibilidade, e você não vai estar violando o segredo, que é o crime de violação de segredo, se você tiver uma justa causa. Intimação é o Tem que- Estado te obrigando a depor, e aí Entendi. você, com base no artigo 342, também do Código Penal, tem a obrigação de dizer a verdade e falar sobre o que você souber, porque a omissão também é crime de falso testemunho. Então, sob essas condições, tem justa causa para você depor. Interessante. Olha, né, é muito complexo. Muito, mas Ainda vai longe essa história. Mas sabe Eu o tenho que uma é impressão, não legal, Paulinha, para as pessoas entenderem, né? Tudo. sei. Esses Porque termos. E não é só isso, a gente acha que é tudo muito simples. Ah, por que ele não foi condenado? Ele estuprou, aquece. De novo, o próprio advogado dele não nega isso. O próprio advogado dele não nega a violência doméstica. Mas ele não estava sendo julgado por violência doméstica. Entende? É o que o advogado dele fala. Então, vamos para a corte correta, que seria uma corte estadual, Sim. e nós vamos julgar ali o crime de violência doméstica, que isso não é de competência federal. Não é aqui. Então, é aquela, né? É E lembrando complicado. que É o pela técnico violência mesmo doméstica, que a gente ela fez não acordo sabe. com ele. Ela aquece, né? Ela que é o fez que acordo você de trouxe 30 logo no milhões de comecinho dólares. já. Um dia, né? Ela fez acordo de 30 milhões de Durou um dólares. dia. E agora, essa história da clemência, né? Então, por exemplo, se o juiz vai ouvir a família, que, enfim, pode pedir clemência, ele pode conceder ou não essa clemência, vocês acreditam Acho que que vai vir uma não. penazinha intermediária ali, para justificar e ficar todo mundo satisfeito e não ter um outro júri. Aí teve uma coisa que também permeou muito esse julgamento, que foi a clemência do presidente, do Trump, né, Carla? Todo dia chegava aqui, mas será que não sei o quê, vão pedir para o Trump? Agora seria esse momento também Não, ou não? não. Já passou o momento? Não, Quando não, que é o nem momento? passou ainda. Ele precisava saber que seria ser condenado, absolvido, foi o a que pena tá, recebida. O que o Trump É, falou. é no final do processo Não, é que assim, todo. o presidente dos Estados Unidos, ele pode conceder clemência a qualquer momento. Inclusive agora, Mas, antes? mas politicamente não é o momento, né? Mas Tá, aí o que entendi. acontece? Então, não, no meio do Ele júri, poderia ele falar, fala clemência. clemência, não, entende? Aí Tá. para tudo. Mas ele vai fazer isso, é uma loucura. Isso nunca aconteceu nos Estados Unidos, Sim. né? Na grande maioria das vezes, eles usam essa carta na manga, esse as, principalmente no final do seu, né, mandato, porque ali eles vão lá, né, ajudando os amiguinhos. O Trump já usou isso logo no começo, que ele pegou lá aquelas pessoas que invadiram o Capitólio e ele... Mas, enfim, o que ele, né, teve ali uma depredação, não teve, ninguém estuprou ninguém, enfim... não é um pedire. Aí, de novo, para as pessoas entenderem, quando a gente fala da esfera estadual nos Estados Unidos, né, dos escritórios da promotoria estaduais, aqueles promotores, né, quem encabeça o escritório, eles são eleitos pelo povo. Então, é o povo que elege, da mesma maneira que elege Votam? o prefeito. Vota. A cédula de eleição nos Estados Unidos é gigantesca, gente. Você vota em absolutamente tudo. Então, no caso dos irmãos Menendez, por que o promotor pisava ali no acelerador? Porque ele queria a reeleição. Ali estava numa... Mostrando o trabalho. Na esfera campanha. estadual, sim, ele precisa ter muitas condenações. Isso é muito ruim, né? Você pensar tem que ter só condenação. A promotoria, ela tem que ser justa, né? Acima de tudo, ela tem que buscar justiça e tem que olhar, olha, não, de fato ele cometeu um crime, ele tem que ser julgado. Então, se ele não vê nenhuma materialidade, ele não vai simplesmente incriminar uma alguém, pessoa porque ele quer, né? Enfim, mas a gente sabe como é que E tem... lembrando que no início da década de 90 foi aquele período que a gente teve nos Estados Unidos muito grave, que eles alegavam muita leniência judicial com os crimes, que foi justamente quando surge lá a Three Strike Law, que é justamente a lei dos 3 crimes. No terceiro crime grave, você tira a pessoa da sociedade para sempre. Ela nem volta mais. Isso nós temos em 26 estados e mais o governo federal uma lei desse tipo. Às vezes o estado coloca que são 2 crimes graves, outro estado coloca que é um crime grave e um outro qualquer, outros colocam 3. E aí lembra do jogo de beisebol, que no terceiro strike você está fora. Lá é a mesma coisa. Então a gente tem essa discussão e justamente esse caso do Irmão Menendez é justamente nesse mesmo período onde surge toda essa discussão de uma leniência judicial que faz surgir essa lei. Então está tudo dentro do mesmo contexto. Sim. Mas na esfera federal, não é o povo que elege o Chefão. District Attorney. Quem elege é o presidente da República. E quem elegeu esta pessoa que está sentadinha lá na cadeira foi o Trump. Então você vai ir contra a pessoa que você botou na cadeira? Ele falou, não,
Eu estou aqui defendendo, porque quando eles vão acusar, quem acusa é os Estados Unidos, é o povo, não é o promotor, né? Ele fala em nome do povo, ele fala em nome da nação, ele fala em nome dos Estados Unidos aqui, estamos acusando essa determinada pessoa. E quem coloca ele lá é o Trump. Então, quando começou com aquela bravata, aquela coisa toda, para mim aquilo é muito mais midiático do que qualquer outra coisa, né? Para ganhar mais um clickbait aqui, outro ali, ele não vai se colocar contra a pessoa que ele mesmo escolheu, não faz o menor sentido. E agora, com esta pena, porque tá lá o 50 Cent gritando, né? E ele Nossa, ele gritou o tempo inteiro. todo. E o 50 parou, Cent, né? o 50 Cent, ele tem umas coisas muito engraçadas, porque ele é vingativo. Depois eu vou até contar para Paulinha, ela vai morrer de rir para vocês também. Mas o que ele falou? Ele já deixou claro que vai sair, sim, uma série que nem que ele tenha que bancar dessa história toda, que ele vai contar direitinho o que aconteceu. Então, isso ele já está, né? Desde o começo ele soprando aos estava quatro promovendo ventos. isso. Ele tem horror do Diddy, como ele tem horror de outras figuras, né? Ele chegou num show do Kanye West, ele chegou a comprar 50% dos ingressos para o show flopar. Esse tipo de hater. Ele executa, entendeu? Eu gosto do sonho, eu gosto Não dele. é da boca pra fora. Ele vai lá e falou, mas eu então gosto. assim, aí o cara falou, não, meu show tá arrasando. Quando ele chegou, pensa que a gente tinha comprado a única pessoa. E aí metade não apareceu. Que não foi no show. E foi aquele escândalo, mas esse é a figura o 50 Cent, é uma pessoa muito vingativa. E ele tem, e ele também grita aos quatro ventos que o Diddy tá ligado à morte do Tupac. Então, que ele vai investir, que ele vai fazer e acontecer, que ele vai ajudar a esclarecer. Inclusive, Luciano, tem uma mulher trans que está presa, tá? Ela está presa, ela está respondendo ali a crimes, tá detida. E ela entrou com uma ação, né, dizendo que ela teria informações sobre o crime do Tupac. Mas como ela não tem dinheiro, né, ela está presa, ela entrou naquela questão, né, como ela já levou 2 casos que não eram verdadeiros, o terceiro ela tem que pagar, ela não tem direito à justiça gratuita. Mas ela grita ali, é um processo civil, que ela quer dizer, olha, eu tenho informações da morte do Tupac, enfim, tá lá, é uma ação que tá meio parada, e ela tá, quem sabe aí o 50 Cent não vai colocar dinheiro na ação dela, né, pra ação andar. Você duvida?